Olá, boa noite, bem-vindos a Health 5D. Eu sou Cláudia Calori, estrategista de marketing da Health 5D, e hoje vamos ter aí um papo interessante com a doutora Alessandra Cohen. Vamos aproveitar e mandar alguns convites, pessoal entrar, conhecer um pouquinho mais sobre a Health, conhecer tudo que a Health pode oferecer. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar aí mais uns minutinhos para ir entrando o pessoal. Vão mandando aviõezinhos. Quanto mais pessoas participarem, mais chance a gente tem de trazer conteúdos diferenciados para esses profissionais. Só mais um minutinho. Vamos enviar mais alguns aviõezinhos. Vamos compartilhar aí com o pessoal, trazer mais gente para esse papo que vai ser bem interessante. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre quem eu sou aqui dentro da Health 5D. Eu faço parte aí do marketing, né? Eu sou a estrategista de marketing da marca e trago aí junto com as meninas a essência do nosso projeto. Eu já chamo de nosso porque já adotei ele como meu. Hoje nós vamos ter um episódio do Papo Integrativo. Eu vou conversar com a doutora Alessandra Cohen. O nosso papo vai ser como superar aí os desafios dessa mudança de convencional para integrativo, como que foi esse processo, como que ela conseguiu superar os desafios e conseguir embarcar aí com toda a autoridade que hoje ela tem no integrativo. Mas antes disso eu quero trazer alguns recadinhos para vocês. Então nós vamos falar um pouquinho da Health. Se você entrar hoje no site da Health como profissional, você vai ter uma oportunidade incrível de fazer o seu cadastro de forma gratuita e automaticamente, assim que você preencher todas as informações e realizar todo o seu cadastro, você vai ganhar um site, uma URL com o seu nome. Por que essa URL é importante? Com ela você pode usar para todas as suas divulgações. Você pode colocar na sua bio do Instagram, você pode colocar no seu cartão de visita, você pode colocar em todas as suas redes sociais e concentrar as pessoas nesse canal, onde a pessoa vai encontrar todas as suas informações ali. Você tem lá um pequeno texto de apresentação, você tem o seu telefone, e-mail, endereço e todas as suas redes sociais nesse único site. Então, vale muito a pena, é uma oportunidade gratuita, você faz esse cadastro hoje rapidinho, consegue ali ganhar o seu URL e começa já a divulgar. A partir do momento que você se cadastrou dentro do nosso site, você vai ter acesso aos nossos planos. E dentro desses planos, você tem um plano básico, né, que é o essencial, e o plano premium. O plano essencial, ele é mais direcionado para quem está começando os seus passos agora, aí no mundo digital, está querendo começar a firmar o seu negócio, trazer mais conteúdos diferenciados para atrair mais pessoas, mais clientes. E nesse plano você vai ter aí algumas inserções, tanto dentro do nosso site como nas nossas redes sociais. E você pode, você deve fazer como collab, porque você traz o seu conhecimento, a gente divulga para os nossos seguidores que vão conhecer você também e vão começar a seguir você na sua conta. Então é uma oportunidade muito interessante para você começar a divulgar o seu trabalho e dar um passo importante na carreira. Agora, se você já tem um marketing mais estruturado e quer ampliar, temos o plano Premium. No plano Premium você consegue mais inserções,
Vai ter possibilidade de live, vai ter possibilidade de criar e-book e mais uma série de coisas que vai ser benefício para você e vai firmando cada vez mais a sua marca no mercado. Agora, se você ainda não é o nosso assinante e quer participar com a gente, trazer o seu conteúdo, fazer uma live, me chama no direct que a gente vai conversar e vamos conhecer aí a sua proposta e desenvolver aí um trabalho bem interessante para divulgar a sua ideia, tá bom? Temos também no nosso site uma parte que chama Escola Real 5G. Na Escola Real 5G você tem acesso a e-books, tem acesso a cursos e também a conteúdos que nossos assinantes já colocaram dentro da plataforma. Nesse mesmo espaço, você pode criar o seu e-book para colocar ali. Então, se você tem interesse, se você tem o desejo de fazer um e-book, quer divulgar ou quer fazer um curso e divulgar, entre em contato com a gente consegue te ajudar e aí consegue propagar o seu material aí para o mercado, para mais pessoas conhecerem o seu trabalho, para cada vez mais você conseguir firmar a sua área no mercado. Bom, recados dados. Acessem lá então www.health5d.com.br. Vamos chamar agora a doutora Alessandra. Vamos lá, doutora Alessandra. Ali. Olá, boa noite. Boa noite. Que orgulho para mim estar recebendo você, estar te entrevistando. Eu estou sempre por trás, hoje estou aqui. É verdade, Cláudia. Um prazer enorme a gente estar aqui, né? Online, juntas. Não nos backstage, mas aqui para todo mundo ver. Bom, e hoje, assim, um tema bem interessante, porque é para trazer para todo mundo aí como é que foi essa sua transição, né? Eu acho que, assim, quando a gente olha você lá, já com toda a sua estrutura, parece que foi uma mágica, né? E não foi, a gente sabe que teve um caminho longo aí para chegar até onde está. E tem um detalhe bem interessante, porque a Alessandra, além de vir de uma família que já tem esse olhar integrativo, ela também vem de uma família que tem um histórico de odontologia. Então, assim, a soma disso tudo para conseguir construir esse novo olhar e trazer aí essa frente que a gente tanto gosta de ver, né? Tratar o indivíduo como um todo. Conta um pouquinho aí de você, Ale. É exatamente isso que a Cláudia falou, né? Eu já venho de um backstage, uma família de dentistas, né? Então, a minha escolha, ela já estava dentro de mim. Eu nem sei em que momento que isso aconteceu. E a família também tem um olhar holístico muito marcante, né? Então, eu e meus irmãos fomos crianças que não tomávamos remédio, tomávamos homeopatia, que tinha todo o cuidado do chá, do fitoterápico, então do própolis, sabe? Não tinha muita história do remédio, então a gente já cresceu nesse ambiente, né? Então, quando eu tive a minha graduação de odontologia, meu pai já era acupunturista. Então, conflitou muito as informações que a gente tem na faculdade com o que eu via no dia a dia, né? E para mim era difícil de entender e aceitar aquela visão. Mas eu acho que mais para frente, assim, talvez com quase 10 anos de formada, que eu comecei a aceitar As duas e a coisas. somar, na verdade. Então, antes disso, eu até recorria aos recursos dele, mas só quando dava ruim, sabe? Quando o paciente deu errado, já tentei de tudo, já fiz, eu falo, pai, o que que é? Aí ele vinha e falava, isso aí é tristeza, pergunta se teve algum trauma, se teve algum luto, se morreu alguém na família. Eu chegava a falar para essa pessoa, é isso, meu Deus. Nossa. E aquilo tudo fazia sentido, e para mim era o meu álibi, né? Assim, pronto, agora eu entendi por que não deu certo, a técnica certa, tudo certo. E por que esse paciente é diferente, né? Então, ali eu comecei a conceber a visão da integrativa dentro da minha prática, né? Então, a minha transição, né? Eu não posso dizer que houve um momento que eu estalei e falei assim, agora vai ser assim. Eu acho que foi uma coisa muito gradual. Então, eu sempre tive um interesse meu na psicossomática,
né? Entender a razão das doenças em mim, né? Eu via assim, eu tô com dor no ombro. Por que eu tô com dor no ombro? Aí eu buscava o que era, e aquilo fazia sentido para mim. Eu falava, nossa, é por isso que eu tô com essa dor no ombro. E aí eu comecei a falar, por que eu não faço isso? Já, né? Já daquele inconsciente nós falamos. Porque eu acho que a gente foi criado nessa visão, né? Então eu acho que já vim com isso no meu HD. E aí, quando eu comecei a questionar e trazer esse olhar para a minha odontologia, para a minha prática, foi depois de decepções, né? De você tentar trazer para aquele paciente e não ter resultado, e você tá batendo na mesma tecla e o cara volta do mesmo jeito, e você sabe que ele se esforça, você sabe que ele faz, né? Então, assim, eu sou periodontista, então a minha formação base na periodontia, ela traz muito essa questão da frustração com os tratamentos, né? De você falar para qualquer outro dentista, o que eles falam do periodontista é que ele enxuga gelo, né? E a periodontia não tem cura, e é essa visão que a gente tem, né? Então eu estava meio cansada disso, de não trazer resultado para os meus pacientes, de não ver saída, né? Já fiz de tudo, e o que eu posso fazer de diferente? E nisso conflitou com uma busca minha pessoal por propósito. Eu comecei a me questionar dentro do meu desenvolvimento pessoal qual era o meu propósito, se era aquilo, né? Será que é isso? É trazer esse tipo de atendimento para os meus pacientes? É essa a resposta que eu quero ter? Curar ali, né? E assim, mandar embora e depois não saber mais, né? Então aí acho que dá aquela coisa do... Será que eu estou somando? Será que eu estou fazendo para aquela pessoa? Sabe? Que diferença que eu faço na vida das pessoas que me buscam? Né? E como que eu estou sendo útil? Como que eu me sinto depois de você tentar e não conseguir? Né? Então aquilo começou a me gerar essas reflexões. Né? Então eu comecei a trilhar um caminho do desenvolvimento pessoal e das terapias holísticas. Então eu meio que me desviei um pouco da odontologia. Para mim, eu comecei a olhar para as terapias energéticas, para a questão das crenças, como que aquilo molda o ser humano, e eu comecei a estudar todas essas terapias holísticas, né? Então eu me desvirtuei um pouco dessa odontologia, saí um pouco da ciência, daquela coisa do tecnicismo, e busquei essa via alternativa em paralelo ao que eu fazia. E aí, em algum momento, me deu um estalo de que assim, eu posso associar as duas. Associar, sabe? Isso que assim, né? Na sua prática ali você ia vendo esses estudos por fora, você falava, mas isso faz sentido se eu aplicar aqui, Exato. né? Eu comecei a ver isso na prática. Nos meus pacientes, com aquilo que eu estava lendo, estudando, para mim, né, para o meu desenvolvimento pessoal, aquilo fazia sentido para aquelas pessoas. Né? E eu não me denominava dentista integrativa, biológica, não tinha nada disso. Né? Só que eu falava com os pacientes de uma forma que tocava neles e eles ficavam assim, nossa, mas como que você sabe tudo isso? Né? De onde que vem? E aí eu comecei a entender que eu podia trazer esse olhar, né, para a minha prática de verdade e me colocar como essa pessoa. Né? Então, essa transição, assim, ela acabou sendo até bem sutil, né? Porque você já fazia o atendimento convencional, vamos dizer assim, mas você já aplicava essas práticas, né? Na verdade, era fala, né? Era mais a fala, não era muito a prática, né? Dentro da prática, a técnica é a mesma, só que eu trazia essa visão da psicossomática, da energia, do que estava por trás daquele sintoma, daquela manifestação. E aí aquilo fazia sentido para as pessoas, sabe? Você está atendendo o paciente, fazendo ali um tratamento, né? Uma limpeza simples e falando da estrutura, do que pode estar acontecendo psicologicamente, né? E o paciente está lá deitado chorando, e se você aquilo tudo fazendo sentido, e assim, meu Deus, o que eu estou falando? E a pessoa assim sai de lá, dá um abraço e fala, nossa, foi muito melhor, muito mais que uma limpeza. E eu vi que aquilo fazia muito mais sentido para mim, sabe? Aquilo me tocava mais. E aí eu comecei a buscar essa integração. Como que eu posso integrar isso à odontologia de forma mais científica, né? E aí que eu abri meus olhos para a medicina chinesa, que eu já tinha dentro do meu consultório, meu pai já fazia, eu já tinha todos os mapas, já tinha tudo, mas aquilo para mim era grego, eu nem olhava. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Percebido até então. E aí eu comecei a olhar com outros olhos para aquilo, comecei a estudar a medicina tradicional chinesa, os microsistemas, a parte bucal, e entender um pouco mais dessa questão da energia que eu tanto via de outro lado, né?
dentro do corpo, através dos meridianos, os campos de interferência, e aí isso me abriu portas, né? E aí daí eu fui para odontologia biológica para buscar tratamentos menos agressivos para o paciente, materiais mais biocompatíveis. E aí foi uma enxurrada de formações, uma atrás da outra, para ir completando o vazio que eu tinha de preencher o paciente, né? Preencher aquela minha necessidade de atender aquela pessoa de forma integral. Então, foi assim que veio. Não foi um estalo, não foi amanhã eu vou ser integrativa, mas isso foi gradual, foi se construindo, né? Isso é uma construção. Então, o que eu acredito é que a maioria dos profissionais também tem esse despertar de alguma forma, né? Eles despertam, às vezes, por uma dor pessoal, uma dor na família, e você começa a buscar alternativas, e a partir daí você vai trazendo isso para a sua vida, para a sua prática, né? E aí, talvez, entre o receio, né, de como que eu vou me colocar, né? Como que eu vou me apresentar, né? E até mesmo aquele choque, né, do paciente que já te conhecia ali no convencional e de repente agora ela está falando de uma outra forma, né? Não que ela esteja aplicando de uma outra forma a odontologia, porque você já aplicava, mas você está se posicionando de uma outra forma, né? Então, mas isso também foi num crescente, né? Então eu acho que os meus pacientes mais antigos, assim, de talvez 15, 20 anos atrás, acompanharam essa minha evolução, né? Então, vinham para uma limpeza, 5 anos depois a limpeza veio carregada de informações adicionais. Hoje já é uma limpeza que sai de lá com uma prescrição de uma vitamina e de vamos fazer uma terapia assim, vamos olhar para isso, né? Então, assim, eles vieram acompanhando essa mudança, né? E eu vou te falar que eu talvez conte em uma mão os pacientes que não se identificaram e não voltaram. Que não acompanharam. Que não acompanharam. E tá tudo bem, cada um tem seu tempo, sabe? Não é uma... Sim. Não me chateia. E porque a gente também tem que entender que é o seguinte, né? Tanto a odontologia como as outras práticas, a pessoa tem aquele tempo de maturação, né? De entender aquilo ali. Ela vai sendo educada aos pouquinhos para entender como que aquilo faz sentido. E quando você começa a enxergar que faz sentido, eu que vim de um mundo que nada a ver, você faz muito sentido. Você fala, nossa, mas como é que eu nunca tinha percebido isso? E é uma coisa que é muito assim, encaixa, né? Encaixa muito. E aí as pessoas têm, lógico, aí o seu tempinho de amadurecer e até mesmo de entender que existe esse outro viés, né? Vamos dizer assim. Existe um outro olhar. Existe um outro olhar, né? Isso. Mas aí, assim, deu medo? Essa mudança? Eu acho que toda mudança, ela traz aquele receio, né? Aquela coisa do passarinho, né? E se eu cair, né? Mas e se eu voar, né? E aí você tem que... Vamos focar no voar, né? E não vou te dizer que não deu medo, mas como foi muito gradual, vinha acompanhado de muita segurança no que eu estava fazendo. Né? E eu acho que, diferente de uma transição de carreira, né? Que a gente até teve uma live semana passada que foi interessantíssima sobre transição de carreira, diferente disso é um complementar. Então eu não deixei de fazer o que eu já fazia, eu complementei, eu integrei com outras técnicas, outros conhecimentos, outras abordagens. Então, é diferente. Então, não me deu esse medo todo, mas foi muito gradual e eu sentia muito no paciente como que eu podia trazer aquela informação nova. Talvez alguns não estavam preparados para uma visão muito fora da caixa. Então, a gente começa gradual, com uma visão do fisiológico, de você trazer um sinal e um sintoma que eu vejo na boca e correlaciono com uma outra coisa à distância que eu não deveria saber. Né? E aí ele fala, como que você sabe isso? Eu falo, porque eu tô vendo. E aí você já começa a ganhar confiança, né? Então, eu acho que vem muito da segurança que você tem. E a segurança vem muito dos conhecimentos. Então, eu não posso negar que eu fiz muitos cursos, muitas formações. E eu estudei muito para aplicar o que eu aplico hoje e para me trazer a segurança que eu tenho. Eu acho que assim, né, o que a gente pode talvez passar até para os outros profissionais que estão nessa questão de transição é de fazer essa coisa
gradual, né? Porque não é do dia para o outro que você consegue virar a cabeça daquele seu paciente que já está acostumado com aquela sua abordagem. Então, você vai aos pouquinhos, porque você não perde aquele paciente que já conhece o seu trabalho, que já tem a sua confiança, e vai agregando nele aí o novo olhar, né? Eu acho que isso é bem importante. Acho que é um passo, assim, bem sutil que você vai dando, e o cliente... Talvez o paciente nem vai percebendo muito, ele vai vendo você com... Nossa, ela realmente é uma pessoa que se preocupa comigo e nem associa necessariamente, né? E você começar gradual, é isso. É você trazer o olhar e trazer para a fisiologia e trazer o suplemento que talvez falta, e explicar por que que falta. E vamos começar com esse aqui. Eu acho que seria importante. Vamos começar, só toma uma vez por dia. E aí volta daqui a um mês e ele volta daqui a um mês falando, nossa, foi muito bom. Não tem outra coisa, porque aí ele já começa a trazer os problemas de saúde que não tem nada a ver com a boca. Não, porque eu também estava com isso, queria saber se você tem uma ideia. Então, você começa a ganhar a confiança das pessoas, né? E eu acho que, assim, como você falou, esse gradual e a segurança a gente vai tendo à medida que vai fazendo. Então, primeiros pacientes que eu recebi, pensei em suplementar, eu pensei. Era um pensamento, né? Até o primeiro que eu falei, vamos fazer... Eu trouxe para casa, eu estudei, eu pesquisei, será que é isso mesmo? Eu tirei minhas dúvidas e aí eu trouxe a sugestão, né, de vamos fazer dessa forma, vamos começar desse jeito. E não ter vergonha, né, de assim, ó, eu vou levar para casa para estudar seu caso e até amanhã eu te dou uma posição, te dou uma resposta e tirar dúvida com quem tá mais à frente, com quem já, né, chegou antes dentro dessa Já visão. trilhou esse caminho, né? É. E assim, né? Quando você começou aí a ter os resultados na prática, aí vai dando mais ainda certeza de que você está no caminho certo, né? A certeza e a segurança, né? E você vai começar a atrair o seu público, né? Aí você começa a atrair o público que é realmente afinado com o que você faz, né? Que tem aquela afinidade e você amplia muito o teu círculo de indicações de profissionais, né? Então, assim, você se expor, você falar o que você... Acho que já chega até num outro nível, né? Primeiro você começa dentro do teu consultório, na tua segurança, você vai ganhando, você vai construindo aquela relação nova com o paciente, e aí a partir do momento que você tem a segurança para... Você trouxe resultado, você trouxe... O paciente voltou, ele indicou a família toda, e você... Né? Você vai crescendo, né? E você vai buscando cada vez mais, e você está empenhado. E aí vem o ponto de você expor, né? De você falar o que você faz de diferente. E aí... Eu ia te perguntar exatamente isso, porque assim, eu me lembro que quando a gente começou até a se conhecer tudo, você estava começando ali o seu Instagram, e aí foi sempre trazendo conteúdos mais educativos, trazendo aí essa consciência sobre tudo que é abordado, tudo. Isso te ajudou bastante na questão de consolidar essa sua decisão? Eu acho que toda mudança de paradigma, de visão, ela exige a educação do teu público, né? Então, eu trago educação dentro do meu consultório com aquele meu paciente, né, que veio, que me buscou, e eu trago isso também aqui no online, né? Então, o meu canal no Instagram, a minha ideia é realmente trazer conscientização, é trazer essa educação, trazer essa visão que a maioria das pessoas não tem, né? E que hoje a gente está ouvindo um pouco mais, né, dessa correlação dos dentes com a boca. A gente já vê estudos correlacionando Alzheimer com questão de bactérias na boca, né? Aos poucos isso vai saindo na mídia de uma forma mais sutil, mas são estudos que já existem há muito tempo, né? E trazer essa visão, essa educação para os pacientes é fundamental, né? Senão eles nunca vão saber o que está acontecendo. Então, hoje... Eles têm acesso àquilo que a grande mídia coloca, né? E, na verdade, a gente sabe que tem muita coisa por trás ainda disso tudo. Tem muito mais, né? Tem muito mais. O que a mídia, né, chega na mídia é um centésimo do que realmente acontece, né? E realmente, geralmente, é carregado dos interesses que existem ali. E existe muito mais coisa e existem muitas formas da gente trabalhar essa prevenção, né? Esse olhar
tão bonito da odontologia, né? Que quando a gente sai, quando a gente entra na faculdade, que a gente estuda, tem um olhar muito bonito de prevenção de intercorrências, de problemas. E isso, com a nossa prática clínica, vai se perdendo. É uma profissão muito técnica, né? Muito tecnicista. O cara entra, o cara sai, você faz um preparo, faz um bloco, você bota ele para mastigar. É muito técnico. Então, quando você entra nesse mundo, você realmente está trabalhando com prevenção. Você realmente está trabalhando com prevenção não só de doenças da boca, mas prevenção em saúde em geral. A gente começa a olhar a saúde de uma outra forma, né? Porque a gente tem aqui no Brasil uma coisa muito de cuidar do sintoma, né? Cuidar da doença e não de prevenir, né? Então aí eu acho que entra com esse viés aí. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Na sua prática, teve algum paciente que te emocionou com essas novas condutas e fez valer a pena essa sua mudança? Acontece quase que diariamente, né? A gente vê resultados quase que diariamente, mas me veio um caso recente, talvez tenha uma ou 2 semanas, de uma paciente que ela veio com indicação de um naturopata para olhar os dentes com canal, né? E a gente sabe que o dente com canal é um calcanhar de Aquiles dentro dessa odontologia biológica, né? E a maioria dos dentistas indica a remoção dos dentes de forma sumária, assim, remove que resolve. E eu identifiquei na anamnese dela que ela tinha uma doença autoimune, né? Ela me falou que ela tinha uma doença autoimune, mas eu identifiquei pela anamnese dela que ela não tinha só aquela doença, que provavelmente existia uma outra doença de fundo que justificava todos os outros sintomas que ela tinha e que não ia adiantar eu remover aquele dente porque os sintomas iam permanecer. E aí eu solicitei alguns exames e para confirmar a minha suspeita, e o exame veio positivo para minha suspeita e eu encaminhei ela para o médico responsável, né, dessa questão. E depois dessa consulta com o médico, ela voltou. Ela se emocionou muito, chorou muito, porque ela falou que ela tinha uma questão que para ela era incapacitante e todo mundo duvidava dela. O marido duvidava dela, a sogra duvidava dela, todo mundo falava que ela estava inventando aquela situação toda e que ela teve a dignidade dela de volta, sabe? Porque aquilo que ela sentia era real, que ninguém nunca tinha visto, olhado para o sintoma dela, indicado um caminho. Então, assim, eu não removi o dente dela com o canal. Não chegamos nesse ponto. Pode ser que no futuro a gente chegue, já conversei com o médico, já chegamos a essa conclusão, mas por enquanto não é essa a saída. A gente precisa tratar a doença dela de base para poder olhar para os dentes. Então, você expandir o seu olhar além da odontologia te faz raciocinar, sabe? Ter o olhar da fisiologia, de ver que isso não está certo, isso não está legal, está tomando esse remédio, não está adiantando, está tomando um monte de coisa, só está piorando. Como é? Tem alguma coisa errada, sabe? Então, você começar a questionar as condutas. Mas foi realmente muito, muito emocionante. Assim, ela se emocionou, eu me emocionei, porque eu realmente consegui... Naquele momento você percebe, vale a pena, sabe? Mudei a vida dela. Mudei a vida dela. Realmente essa questão das doenças que ninguém vê, né? Só a pessoa sente e mexe também com essa parte emocional, né? Essa questão toda de poxa, eu tava falando, ninguém acreditava nela, né? Então a pessoa realmente faz toda a diferença. Exato. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Teve algum momento que você pensou, não, acho que eu vou desistir, vou voltar pro tradicional, acho que é muito colocar muito a minha cara a tapa, uma coisa nesse sentido? Porque a gente sabe, né? Existe aqui dentro dessa questão da saúde integrativa muita gente que ainda, né, desafia, não acredita. Então a gente tem que ter bem pulso firme ali, né? Você teve algum momento que você se sentiu assim? Eu acho que esse momento ele passou pela minha mente, mas no sentido de divulgação. Como que eu vou trabalhar isso, né? Na minha divulgação, no meu trabalho, de não me expor tanto,
né? Sim, mas na minha conduta, na minha prática, não. Porque não dá para desver. Você viu, É. você não desvê, você não consegue mudar a abordagem. Para mim, se eu tivesse, fosse obrigado a mudar, você não pode mais fazer o que você faz, eu prefiro parar, vou fazer outra coisa. Ia Porque perder o sentido. perde o sentido, exato. Você tem que trabalhar com a sua verdade. E isso hoje é a minha verdade. Uhum. Agora, deixa eu te falar, Flávio, você tinha comentado lá um pouquinho antes sobre a questão de indicação, né, do network, dos profissionais começarem a até falar um pouco mais sobre o seu trabalho, te indicarem. Como que foi essa transição para você? E eu sei que foi daí que iniciou a Health. Sim, então, eu acho que foram algumas formas que a gente tem de trabalhar isso, né? Uma forma foi fortalecer a minha posição com a educação em saúde aqui pelo meu canal no Instagram, né? Isso eu bati muito na tecla de trazer conteúdos, de me disponibilizar para dúvidas, né? De trazer, de estar disponível, de trazer as respostas que o público pergunta, de trazer dúvidas que eu tenho no consultório para o canal, para o Instagram, de forma que aquela dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, né? E a divulgação dos profissionais, eu acho que isso é importantíssimo, porque a saúde integrativa a gente não faz sozinho. A gente precisa dos outros profissionais para dar conta, para ajudar, e profissionais alinhados com o que você pensa, com o que você faz, da forma como você atua. Então, um paciente que vem de primeira vez para o dentista integrativo, fala, eu vi você, gostei de você falando, eu vim aqui. E aí ele vem com um monte de questões a serem trabalhadas, eu não posso indicar para um médico convencional, eu tenho que indicar para um médico integrativo, né? Eu tenho que indicar para um profissional, um fisioterapeuta que faça acupuntura, para um outro profissional que faça homeopatia, que trabalhe na linha com que eu estou trabalhando. Porque senão vai descredibilizar tudo, vai bagunçar e a gente não vai conseguir chegar no resultado positivo para o paciente, né? Então, essa indicação dos profissionais ela é fundamental. E aí veio um movimento meu interno de buscar os profissionais integrativos da minha região, né, do meu bairro, e me apresentar como dentista biológica integrativa, faço X, Y, Z abordagens, se você precisar de indicação, de parceria para o teu consultório. E eu tenho até hoje esses parceiros que me indicam esses pacientes. E a outra forma foi a criação da Health 5D. Né? Quando a gente criou, foi pensando nisso, né? Eu recebia pedidos dos pacientes. Tem um médico que fala igual você? Tem um fisioterapeuta que faz o que você faz? Né? E o psicólogo? Tem um psicólogo que eu estou precisando de uma terapia, mas eu queria alguém que fale mais ou menos isso, a sua linha, que entenda o que você está falando. E aí nasceu essa nossa necessidade de trabalhar em conjunto com outros profissionais e a vontade realmente de conectar essas pessoas a profissionais que já entendem do que a gente está entendendo, né? Do que a gente está trabalhando. E aí nasceu a Health 5D. E aí eu expandi ainda mais a minha vitrine, vamos dizer assim, né? Então, se eu tinha uma vitrine no meu perfil, agora eu tenho uma vitrine na Health 5D, né? Então, eu consigo trabalhar divulgando os meus conhecimentos, as minhas postagens, né, num canal e no outro, e você expande muito, você abre mais para paciente, né? Então você vai expor o seu conteúdo para os outros pacientes, né? E para outros profissionais que começam a saber que você trabalha na área dele e você está perto e você entende o que ele entende e ele vai começar a te indicar também. Então, o dentista que faz X especialidade, que sabe que você trabalha por perto, né? Eu não atendo criança, então eu posso indicar para um odontopediatra que faça essa visão, eu posso indicar para um médico integrativo que faça dessa visão. Então, ali a gente expande muito mais as nossas possibilidades. E vai tratando o paciente pelo multidisciplinar, né? Ali o cara vai todo mundo falando a mesma linguagem, a saúde dele vai ficando cada vez mais completa, né? A gente vai conseguindo tirar todas as camadas, montar aquele quebra-cabeça todo, sabe? E desfazendo todos os nós que aparecerem. Aí a saúde deslancha.
E aí é o seguinte, né? A pessoa que começa a ter esse tipo de tratamento, quando ela não consegue encontrar um profissional integrativo para, digamos, vamos dizer, uma reumatologista, por exemplo, a diferença para ela, ela não consegue compreender, né? Como que aquela é tanta diferença de um atendimento para o outro, né? Como que você separa as duas coisas assim, sendo que você pode integrar e tratar de uma forma mais completa, né? Eu acho que sente muito, o paciente sente muito isso. E a gente tendo aí essa oportunidade de juntar esses profissionais, tanto que eles possam ser parceiros ali, né? Aumentar esse network, um indicar o outro, e também um vai trazendo o paciente para a visão do outro, né? Então, eu acho que tudo isso vai unificando, Complementando, né? montando uma comunidade mesmo, né? A ideia é da comunidade ali de pessoas que têm um interesse nessa saúde mais ampla. Eu acho que isso faz todo sentido para a gente. Agora, deixa eu te falar. Você acha que uma rede de apoio, digamos assim, por exemplo, você está aí na região de Ipanema, essa sua rede de apoio de Ipanema, está fortalecida hoje? Desses profissionais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu recebo pacientes hoje quase do Rio de Janeiro todo, né? Então eu não recebo só pacientes da minha proximidade, assim. Então eu recebo pacientes de outros municípios, de outras cidades. E hoje, com o movimento do online, você consegue ter essa rede muito mais ampla, né? Você não precisa ter só os profissionais do seu bairro. Expandiu, abriu de uma forma que eu geralmente, quando eu penso nos profissionais para indicação, eu mando algumas possibilidades e falo, vê qual que conversa com você. Qual que é a sua linha, o que que você, né, o que que te agrada, o que que bate na tua verdade, né? E aí eu deixo pro paciente escolher. Escolher, né? Dar uma opção para ele, né? O que você deixaria de recado aí para o pessoal que quer atingir um público, né, nas redes sociais? Vamos dizer assim, estou começando agora no integrativo, eu já entendi que tem que educar esse meu público. Esse meu posicionamento com o meu público, qual dica você me daria hoje? A educação, né? Trabalhar a educação do que você aprendeu de uma forma, de uma linguagem mais possível para o seu paciente entender. Trabalhar as dores, né? Eu acho que talvez pegar o que você mais tem no seu consultório, aquela questão que você mais trabalha. Então, se é criança com cárie, trabalha a criança com cárie, educação em saúde, prevenção, suplementação, vai estudar, vai se embasar, né? Estudar interpretação de exame de sangue, vai estudar a suplementação odontopediátrica, vai buscar, né? Se você atende periodontia, que é o meu caso, a gente precisa entender das doenças sistêmicas, a gente precisa saber ler um exame de sangue, a gente precisa saber as carências nutricionais, né? Indicar uma suplementação básica porque você vai fazer, ou indicar o profissional adequado para dar conta do que você não dá e do que não nos cabe, né? Porque muitas vezes não cabe ao cirurgião dentista. Então a gente também tem que saber até que ponto é a minha área, até que ponto já não sou mais eu. Isso aí você precisa buscar um outro profissional. Então é trabalhar a educação do paciente, a sua segurança no que você está transmitindo, né? A partir de estudo, de bases científicas, e falar. Você tem que falar o que você faz de diferente, né? As pessoas não têm a obrigação de saber. Aquele teu paciente que vem você uma vez por ano, ele não tem que saber que você mudou sua abordagem, que hoje você fala de um jeito diferente, né? Ou o outro que nunca veio porque não sentiu muita afinidade, talvez ele esteja buscando exatamente por aquilo que você não está falando, né? Então, se você se coloca, se você fala, se você explica, se você traz um caso clínico, uma coisa que foi interessante, que trouxe alertas para os outros pacientes, eu acho que é interessante, porque pode ser a dúvida de outros que estão te buscando.
Isso aí que você falou é bem interessante, aí a gente já puxa um pouquinho para a Health também, né? Então, quando o profissional se cadastrou lá dentro da Health e ele já tem ali a sua página, já com os seus contatos, ele pode criar esses conteúdos ali e trazer esses conteúdos para o nosso público, com collab para o público dele. Sim, você pode né? expandir a sua vitrine, né? Foi o que eu falei. Você tem a sua e você tem uma outra vitrine que você pode usar. E outra, né? Você traz aí também mais conteúdos. Pode trazer e-book, pode fazer a live e vai trazendo, ampliando essa vitrine e mostrando cada vez mais confiança no que você está ali, na sua narrativa, né? Eu acho que inicialmente é difícil, né? Eu vou te falar que eu nunca abri o meu YouTube e fiz uma live no YouTube. Nunca fiz, né? E não tenho muita, não vou dizer segurança, mas não sei, não tenho essa afinidade, essa coisa de abrir live, de ser blogueira, de falar. Então, mas se você buscar pelo meu nome, você vai achar a live minha pela Health 5D, né? Eu falando de odontologia, eu falando de outras visões. Então, também é uma forma de você ser encontrado, né? Então, talvez dar esse primeiro passo e dar a cara a tapa, tem gente que vai numa boa, né? E tem gente que já, calma aí, vou devagar. Então, para dar os primeiros passos, eu acho que é interessante você ampliar essa vitrine, você ter apoio, você saber que tem gente que está junto com você, caminhando, né, te dando a mão, vambora. Vambora. Aqui a nossa turma é toda parecida, a gente se entende, a gente fala a mesma língua, né, e vamos trabalhar essa educação. A gente tem que trabalhar a educação do nosso público. E a gente já tem aí, né? Vamos dizer, já andamos nos caminhos das pedras, né? Então vamos com a gente, que a gente já sabe por onde percorrer, né? E assim, eu tenho bastante preocupação quando as pessoas falam assim, mas eu não consegui gravar um vídeo, eu fiquei com vergonha, eu acho que não ficou bom. Melhor feito do que perfeito. Começa. Depois que você começa, a coisa vai fluindo, vai acontecendo. E a gente está aqui exatamente para ajudar nesse processo, né? Tirar as dúvidas, tentar lhe dar uma lapidada no material que a pessoa conseguir produzir, para cada vez ir melhorando e trazendo mais evidência para o nome da pessoa ali, trazer esse profissional para a nossa comunidade com mais garra aí para conseguir alcançar o mercado, né? Até porque além da nossa caminhada, a gente tem um profissional com expertise, né? A gente tem um profissional com expertise para guiar, para dizer o que está se usando, o que está falando, qual a palavra que você deve inserir, né? Para a gente, né, trazer o melhor resultado. Então, temos expertise, temos profissionais capacitados e temos a turma caminhando juntas, né? Eu acho que saber o grupo com quem você se afiniza é muito importante também. Sim. Então, estamos aí indo para o final. Agora, eu queria só deixar uma pergunta para você dar uma animada nesse pessoal aí, né? Então, que recado que você deixa para esse dentista que tem esse incômodo, ele quer mudar, mas ele não tem muita coragem, ele está paralisado, ele está com medo. O que você fala para ele? Que a pessoa, para estar na dúvida, isso já é positivo, né? Se ela tá com essa dúvidazinha do será que vou, eu tô estudando, tô lendo, faz sentido, tá no meu coração, né? Vai, só vai. Porque quando a gente entende qual é a nossa verdade, né? E o que faz sentido para você, as coisas vão fluir de uma forma muito positiva, sabe? Então, os pacientes vão se afinizar com você, você vai expandir a sua rede de pacientes, de indicações, de amigos, né? Eu acho que você muda bastante. Então, eu acho que se teve a sementinha, rega ela, rega, faz o curso, acredita mesmo, né? faz a capacitação, busca mais conhecimento, pega o exame do pai, da mãe, lê, estuda, trabalha ali, vai de pouquinho em pouquinho e começa. Começa a trazer no seu dia a dia o pouco que você conseguir e aos poucos você vai acrescentando, você vai subindo. Então, é entender que é uma escada, né? Você não pode chegar daqui e de repente você está lá em cima. Você sobe, você solidifica, aí você sobe, aí você solidifica, aí você sobe e vai devagarzinho. Mas vai de acordo com a sua verdade, com o que tem no seu coração e o que faz sentido para você, né? Então, minha dica é
não tema. Encara, sentiu no coração é porque faz sentido e E vamos. se joga que vai dar certo. E venha para o Help, né? Venha para o Help que a gente de mão Eu acho que vamos. se joga nos canais certos. Também tem isso, né? Porque um dos medos, né? Você perguntou de medo. Não medo, mas o profissional que te julga, né? E os outros dentistas que não sabem o que você sabe, eles vão acabar te julgando, né? E assim, o julgamento é dele, não é meu. Mas isso pode te incomodar, pode te atrapalhar, pode fazer você frear, né, a sua progressão. Então, divulgue nos canais certos, né? Traz para o seu público, pequeno que ele seja, depois você expande para quem sabe, quer ouvir o que você está falando, né? Então, eu acho que a Health 5D pode ajudar nesse sentido, de você estar num ambiente onde as pessoas vão te entender e vão te valorizar exatamente pelo que você sabe, pelo que você está trazendo. E nessa jornada, eu acho que tudo soma, sabe? Então, dentro dessa transição, tudo soma. Suas experiências pessoais, elas somam. Se você fez um curso, sei lá, de coisas mais aleatórias, ela vai somar para você de alguma forma. Então, é você entender isso, que você tem... A sua bagagem, ela faz você ser diferente e especial da forma que você traz. E muitas pessoas estão buscando exatamente por isso que você está trazendo. Então, não deixe de falar, mas fale nos canais certos. Acho que seria, talvez, complementando a dica. Complementando, dando ali o fechamento da dica para poder seguir o caminho certo. É isso aí. Muito bom, Ale. Eu acho que assim, a gente conseguiu dar aí uma visão para quem está nessa transição aí, que está com muito medo. Mas eu quero deixar aqui os nossos canais abertos para quem tiver dúvida, mandar para a gente. A gente está super disposto a ajudar. Temos também ali o nosso site, que ele está cheio de informações que podem ajudar. Vamos começar a trazer alguns conteúdos diferentes. E acho importante o pessoal entender. Esse Instagram aqui, que é o health5d.pro, ele é direcionado com conteúdos para os profissionais, para poder ajudar vocês nesse processo e até mesmo trazer aí conteúdos diferenciados e conseguir te ajudar a alavancar o seu negócio. Né? Sim. Estamos aqui sempre à disposição para ajudar, para orientar, né? E para fazer esse processo ser mais suave. Né? Suave. Isso. Ser e mais aumentar suave. a comunidade que tem a mesma visão aí, para trazer essa saúde mais completa, né? Eu acho que a gente está precisando disso mesmo, uma saúde mais completa. Eu acho que existe uma busca muito grande dos pacientes, das pessoas, por esse olhar integral, né? E você sabe que, assim, recentemente eu ouvi um dado que a saúde é o segundo tema mais buscado nas redes sociais. Então, ou seja, nós estamos aí com um mercado muito aberto, aquecido, muita gente querendo conhecer mais. Então, é isso que a gente tem que trazer, esse conteúdo pro pessoal aí. E o outro dado que eu vi, que você falou de um dado, eu vou trazer outro, que é a indústria do wellness, né, que é do bem-estar. Pela primeira vez, ela ultrapassou a indústria farmacêutica. Olha que beleza. Então, a gente tem um mercado muito grande, a gente tem muita gente querendo esse tipo de cuidado, esse olhar integral, querendo se educar, querendo entender o que é isso, por quê, que diferença isso faz na minha vida. E eu trouxe essa pequena alteração e fez tanta diferença, eu quero mais, eu quero beber mais dessa água. Então, caminhar ao lado de quem está trilhando, essa jornada já há algum tempo, né? Então, junte-se a nós. Eu acho que é isso mesmo. Bom, então aqui eu quero deixar o convite para vocês se cadastrarem no nosso site, é www.health5d.com.br. Faça o seu cadastro. Automaticamente você já ganha ali uma página com o seu URL. Eu vou reforçar, você pode divulgar essa URL na sua bio do Instagram, pode em qualquer rede social, você pode usar. Deixa de usar a Linktree, coloca lá o seu site ali, que já vai ter suas informações, vai ter os conteúdos que você produzir junto com a Health. E assim que você se cadastrar, você tem acesso aos nossos planos
você dá uma olhadinha lá, ver qual combina mais com você e vamos embora para divulgar o seu negócio. Isso aí. Perfeito. Então, tá bom, Ale. Acho que ficamos por aqui hoje. Mais algum recado? Não, acho que é isso. Acho que é ir com a verdade. Então, O mais importante é ir com a verdade. então tá bom, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até a próxima. É. Tchau, tchau.